Então, vamos entrar aqui, vou entrar na minha conta. Pronto, estou em minha conta. Ok? Vou excluir essas classes aqui, para deixar tudo zerado. Vou vir aqui em usuário também. Vamos fazer juntos. Ok. Ok, Valdirene. Eu vou... Manda para mim e para Camila as dúvidas que está acontecendo no Colibri Offline, na parte de instalação, que a gente vai tirar suas dúvidas, certo? Ou então, ao final aqui, quando eu explicar sobre a aula de hoje, passa para a gente o que está acontecendo, para a gente poder retirar suas dúvidas, tá bom? Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre a parte de instituição, criação de classe, certo? Então, ao entrar, clico aqui menu, venho em instituição, aqui. Vocês viram que eu já vim direto para cá, mas caso vocês venham para a área de aprender o professor, só clicar aqui no menu de instituição e vocês são redirecionados para essa parte de criação de classe, certo? Então, como na aula passada eu expliquei, e aqui eu vou reexplicar, o administrador, ele pode criar classes, ele pode cadastrar os alunos, ele tem permissão para editar algumas configurações e, como vocês vão ver na próxima aula, o administrador é responsável por importar e exportar os conteúdos na plataforma, tá bom? Então, é o administrador que tem essas permissões. E para a gente fazer nossa aula de hoje, na conta de administrador, vamos criar uma classe e cadastrar alunos e inscrever esses alunos dentro das classes. Então, a gente tem alguns passo a passo, como vocês estão vendo em atividade de vocês. Criar classe, cadastrar alunos e inscrever esses alunos na classe. Tá bom? Então, vamos começar pela classe. Aqui na seção de instituição, na aba de classes, nós podemos criar uma nova classe. Então, aqui temos a parte de classes, visualizar e gerenciar classes, porém não tem nenhuma classe que será da mesma forma que vocês. Eu já vi que algumas pessoas já começaram a criar uma classe, eu visualizei isso, porém eu não vi se tinha algum aluno. Mas isso já é ótimo que vocês já tenham essa curiosidade de fazer isso, certo? E para criar uma classe não é nada complicado. É só vir aqui no botão à direita e clicar aqui, ó, em nova classe. Então, esse botão é responsável por criar classes dentro da plataforma. Vou criar aqui uma classe vou fazer um sexto ano do Ensino Fundamental 2, sexto ano A, na disciplina de matemática. Então, é dessa forma que vocês irão criar também as classes de vocês. Criem a classe com base na sua disciplina ou no ano que você ensina. Se você ensina o Fundamental 1, ensino infantil, no caso, você vai colocar aqui apenas o ano ou o grupo, certo? E o nome da escola. Então, aqui eu vou colocar segundo ano, escola, saber. Opa. Então, segundo ano. Se foi segundo ano A, segundo ano B, escola saber, certo? Isso se for do ensino fundamental 1 ou ensino infantil. Se não, se for ensino fundamental 2, ensino médio, pode colocar aqui a disciplina, certo? Então, aqui vocês irão escrever qual o nome da classe de vocês. No caso, eu vou botar aqui sétimo ano de disciplina de ciências. Então, aqui temos uma classe, eu vou salvar aqui,
e criamos uma classe sétimo ano B, a disciplina de ciências, certo? Então, temos aqui a nossa classe, porém vocês vão ver que aqui não tem nenhum professor, não tem nenhum professor cadastrado, e o total de alunos é 0. Então, como é que a gente consegue editar essa classe, colocar os professores, colocar os alunos? Ao clicar aqui no nome, ó, no título dela, sétimo ano B, Ciências, ela vai aparecer uma seção, vai abrir para você gerenciar a sua classe. Então, aqui temos para inscrever professores, inscrever alunos. Mas não temos ainda usuários na plataforma. Então, se eu clicar aqui em inscrever aluno, só vai aparecer o superadministrador, não tem aluno aqui, não tem estudante, conta de estudante. Então, a gente tem que criar essa conta de estudante, certo? Se vocês clicarem aqui, eu só fiz a questão de voltar aqui na seta, certo? Então, aqui eu não tenho nenhum estudante ainda na plataforma, então a gente tem que criar esses estudantes, certo? Então, venho aqui, ó, em usuários, na aba de usuários, desculpa, aqui na aba de usuários, vamos poder cadastrar usuários na plataforma. Então, aqui é a seção para você poder fazer isto, certo? Então, temos aqui a classe e aqui temos os usuários. Okay? Então, aqui você irá gerenciar a parte de usuário, você poderá cadastrar um novo usuário aqui, e aqui aparecerá os usuários que você tem cadastrado na plataforma. Se você puder ver, aqui tem a primeira conta que criamos, no caso eu criei a minha primeira conta, que foi Vinícius Torres Batista. Então foi a primeira conta que você criou, lembra na nossa terceira aula de instalação, a gente cria uma conta de superadministrador, certo? Então aqui temos a conta de superadministrador e quando criarmos novas contas, irão aparecer aqui abaixo, tá bom? Então, vou clicar aqui, ó, em novo usuário, na direita, e ao clicar em novo usuário, entramos em uma ficha de cadastro para colocarmos esse estudante, esse professor, esse administrador novo que irá entrar na plataforma. Então, vamos criar aqui uma conta de um aluno. Aluno 01. Aqui é só um exemplo, viu, gente? Vou colocar aqui uma senha. A senha não precisa ser difícil. Coloque uma senha fácil, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocando esta senha aqui. Pode ser só 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não tem problema. Então, aqui temos o aluno 01. Vamos colocar ele como estudante. Aqui embaixo, ele faz algumas perguntas adicionais. Essas perguntas são o identificador. Então, esse identificador é um número ou algo para identificar um apelido. O ano de nascimento. Então, você pode estar colocando aqui também o ano de nascimento e o gênero desse usuário, certo? Não vou colocar essas informações, não precisa. E aqui embaixo você vai clicar em salvar. Ao fazer isso, você acaba de criar um novo usuário. Porém, esse usuário não está cadastrado em nenhuma classe. Lembra que nossa classe aqui, a gente tem que inscrever primeiro. Mas antes disso, vamos criar mais um novo usuário e fazer o usuário 2. Vejam que aqui dá uma incompatibilidade. Aluno 01, esse nome de usuário já existe. Então, aquele 01 lá já existe. Então, ele já fala aqui, ó, não pode... um tipo de usuário tem que ser sempre diferente. O nome completo pode ser igual, porque pode existir mais de um Vinícius Torres Batista, ok? No mundo. Então, eu sei que o nome completo pode ser igual de outra pessoa, então aqui, o nome completo ele não fala sobre isso. Mas o nome de usuário tem que ser diferente.
entre todas as contas. Então, aqui eu vou criar um aluno 02 e percebo, o nome completo aqui do aluno 01 está igual ao do outro 01, mas o utilizador, o nome de utilizador tem que ser diferente, o número de usuário tem que ser diferente. Mas vamos criar aqui o do 02, só estou explicando isso, certo? Vou colocar aqui uma senha e tranquilo também, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou explicar agora sobre os tipos de usuário na plataforma. Eu já expliquei um pouco sobre isso na aula passada, mas é bom revisar sobre isso, certo? Então, aqui em tipos de usuário, existe o estudante, o professor e o administrador. Então, essa conta aqui será de estudante. Se eu clicar em professor, aparecem essas duas opções. E o que significa, Vinícius, essas duas opções? Professor da classe e professor da instituição. O que significa isso? Então, o professor da classe é aquele que só pode ensinar nas classes que ele está cadastrado. Então, se tiver na plataforma 20 classes, mas eu só estou cadastrado em duas, para mim, pode ter 20, 30, 40. Só vai aparecer duas classes para mim, porque eu só vou estar cadastrado em duas. O resto não irá aparecer. Só se eu estiver cadastrado nessas todas outras. Porém, se eu estiver só apenas cadastrado em duas, só vai aparecer duas, só vai aparecer três, só vai aparecer quatro, dependendo das classes que eu estiver cadastrado. Então, no caso, inscrito. Então, aqui é o professor da classe. Também temos o professor da instituição. E o que seria esse professor da instituição? Esse professor da instituição, ele tem como entrar em todas as classes, independente se ele está inscrito ou não. Então, tem 20 classes, ele pode entrar nas 20 classes e poder ensinar nas 20 classes, mesmo não estando inscrito, certo? Então, ele tem como fazer isso. Ele não estando inscrito na classe, ele pode entrar e pode dar aula, pode planejar as atividades daquela classe. Tá bom? Então, essa é a diferença. E temos o administrador, que ele não pergunta nada, só dá permissões a esta conta. Mas vamos colocar para esse aluno aqui o tipo de usuário de estudante. Ao fazer isso, vamos clicar em salvar. E temos aqui os dois estudantes. O administrador, ele pode ser um professor e ele é considerado o professor da instituição. Independente, ele não, mesmo se ele tiver cadastrado em duas classes, ele virá aparecer para o administrador, irá aparecer todas as classes e ele pode também ensinar. Ele pode ensinar também nas classes que ele estiver, que na plataforma. Ele pode se cadastrar como professor, certo? Mas, independente, como vocês viram, não aparece a opção no administrador, se é administrador da classe ou da instituição. Ele sempre vai ser considerado um professor da instituição. O administrador, que eu estou falando. Então, ele pode ver a visão do aluno, ver a visão do professor e dar aula, ver todas as classes, e ainda o administrador pode criar usuários e criar classes, tá bom? Então, a conta de vocês é super administrador. Então, é possível fazer isso. Então, aqui, o que é que pode mais fazer aqui na parte de usuários? O que é que dá mais para fazer? O que dá mais para fazer é ver aqui, ó, em opções, temos algumas opções nas contas criadas. Então, eu posso vir aqui editar detalhes. Então, posso reeditar o nome, posso reeditar o nome de usuário, posso reeditar o tipo de usuário que essa conta é. Posso botar administrador, professor, estudante e colocar, ou então completar o cadastro dessa conta. Caso você fez alguma alteração, clique em salvar. Caso não, clique em cancelar ou voltar, certo? Se você fez alguma alteração, clica em salvar, ele vai aparecer aqui, ó, alterações salvas. Depois é só clicar em fechar, certo? Aqui temos também a opção de redefinir a senha. Então, caso esse aluno esqueceu a senha, aqui a gente pode botar uma nova senha para o aluno e clicando em salvar, vai salvar a senha, vai alterar a senha dessa conta. E se você quiser também, poderá excluir a conta. Mas aqui ele fala, ó,
todos os dados e relatórios deste usuário serão perdidos se você se você excluir a conta desse aluno, certo? Então, por isso tem aquele termo de consentimento no início da instalação do Colibri sobre sobre resguardar as contas criadas dentro do Colibri Offline, pois tem que ter o maior cuidado por conta dos relatórios que cria dentro das contas dos estudantes, tá bom? Então, aquela informação é sobre isso aqui, sobre esse gerenciamento de usuários. Se a gente voltar em classes e voltar para nossa classe criada do sétimo ano B de ciências, vou entrar aqui, e aí agora a gente pode inscrever o professor e agora podemos inscrever os alunos, já que temos usuários dentro da nossa plataforma. Então, primeiro vamos inscrever um professor, no caso sou eu aqui, Vinícius Torres Batista. Vinícius, posso cadastrar mais de um professor dentro dessa classe? Pode sim, pode cadastrar mais de um professor dentro dessa classe, pode ser o auxiliar, ou então se você tiver, você criou uma classe para uma turma vamos supor assim, que vocês estão fazendo um trabalho numa biblioteca, na biblioteca da escola. Então, tem uma classe que sempre está indo lá, porém fica variando o professor. Então, o professor, como o professor muda, pode colocar mais de um professor, todos os professores aqui nessa classe inscritos para eles poderem vir e fazer o planejamento de aula e executar essas aulas com esses alunos que estão nesse projeto da biblioteca. Então, pode ter vários tipos de classes aí dentro da escola e pode escrever mais de um professor dentro da classe, tá bom? E aqui em alunos, vamos aqui escrever alunos e podemos selecionar mais de um aluno, como mostramos na aula anterior, na conta do computador de Camila. Então, na máquina que a Camila está, que a gente faz os projetos do Colibri, tem mais de 500 contas de alunos lá, então a gente pode ir selecionando aluno por aluno que está cadastrado, certo? Então, aqui vamos selecionar os alunos que criamos e clicar em confirmar. Ao clicar em confirmar, ele aparece aqui, ó, o professor e os estudantes que estão cadastrados na nossa classe. Então, temos já agora uma classe criada com um professor e 2 alunos. A atividade de vocês, referente à aula de hoje, é criar uma classe, cadastrar, fazer criação de usuário e inscrever esses usuários na classe que você criou, certo? Então, o que vocês vão fazer hoje é isso. Vocês vão fazer isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então, alguma dúvida sobre isso, sobre criação de classe, sobre criação de usuário? Se for alguma dúvida em relação a isso, podem perguntar aí no chat, podem perguntar no grupo para a gente visualizar as dúvidas de vocês. Se não teve nenhuma dúvida, a gente vai prosseguir a nossa aula. Eu vou falar um pouco sobre as configurações, certo? Então, me falem aí se teve alguma dúvida. Se não teve, vamos continuar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gerar um link de compartilhamento. Pronto. Pronto, então, vamos lá, Valdirene, vamos continuar a nossa aula. Então, como não teve dúvidas, se vocês tiverem, depois, na hora que estiverem criando, no caso de você, a gente vai ainda tirar as dúvidas sobre a instalação. Mas quando a gente fizer isso, essa parte de instalação, você vê a parte de navegação da aula passada,
com base no que você tiver dúvidas, pode perguntar para a gente, pode perguntar lá no grupo que a gente responde, certo? Então vamos lá. Aqui na parte de configurações, vocês vão configurar o que vocês também já responderam. Deixa eu selecionar tudo aqui. Então, vocês vão fazer com base no que vocês responderam nas perguntas na hora da instalação. Quando você instala o Colibri Offline, ele faz algumas perguntas referente a como você quer utilizar o Colibri Offline. Aconselho que vá seguindo o que eu falo, tanto no módulo, como também na nossa aula, na videoaula, referente à navegação, no caso, na instalação do Colibri Offline. Desculpa. Então, aqui em configurações, vocês vão ver parte dessas perguntas e mais algumas configurações para você habilitar, tá bom? Então, aqui em configurações, ele fala, ó, configure o centro educativo aqui no dispositivo. Temos a instituição, e aqui agora a gente vai ver as opções que podemos habilitar ou desabilitar. A primeira delas é permitir que os alunos e professores editem seu nome de usuário. Essa daqui, eu aconselho que deixem desativado, por conta que assim, quando a gente utiliza o Colibri, muitas das vezes a gente acaba criando, a gente que cria os usuários, e esse usuário é bom sempre deixar fixo para a gente poder saber quem é este aluno, quem é esse professor. Tem aqueles alunos que gostam de deixar uma marca que queira atualizar o seu usuário, o seu nome de usuário. Isso é legal, porém, algumas formas de avaliação que a gente possa registrar o que esse aluno está fazendo, como não é uma rede social, e sim uma utilização de tecnologia para a educação, nessa ferramenta é bom a gente deixar com que os alunos não possam editar o usuário para não ter que ficar, eles vão ter que ficar mudando esse usuário recorrentemente, tá bom? Também temos aqui permitir que os usuários alterem suas senhas ao iniciar a sessão. Então, toda vez que inicia a sessão, o usuário pode ou não atualizar sua senha. Isso é legal, pode deixar com que, mas isso trabalhando no ensino fundamental 2, no ensino médio, algumas turmas do ensino fundamental 1 que eles já possam estar gravando a sua própria senha, mas temos aqui uma opção também legal para isso. Mas se você quiser trabalhar essa questão de segurança ainda mais hoje, que é tudo referente a contas e tem que lembrar das nossas senhas, é legal que os seus alunos também saibam um pouco sobre segurança, essa parte de senha. Então, alterar a senha. Pode ser que ele passe para o colega e depois queira alterar novamente a senha. Então, é legal deixar que os alunos possam alterar a sua própria senha. Permitir que alunos e professores editem seu nome completo. Como a mesma forma da parte de usuário, o nome completo é importante. Então, é bom que eles não fiquem alterando sempre esse nome. Então, caso aconteça de ter algum erro no nome, aí sim pode deixar permitir para que os professores ou alunos consigam editar seu nome se teve algum erro. Se não tem nenhum erro, pode deixar desmarcado e assim, sempre que você quiser também pode ativar ou desativar isso aqui. Isso aqui não é para sempre, não. Você pode vir aqui em configurações e ativar ou desativar. Dependendo das circunstâncias, da onde você estiver utilizando o Colibri. Temos também aqui para permitir que alunos criem contas. Isso é legal. Deixar ativado. Como a gente trabalha em Antônio Cardoso, essa parte de criação de contas fica por conta da gente. Antes de ter uma aula, quando o professor quer marcar uma aula com a gente utilizando o Colibri, a gente pega a lista de alunos desse professor, da turma do professor, e cria a classe para o professor. Então, a gente cria as contas, inscreve em uma classe e deixa tudo certo, deixa já a atividade que o professor criou no Colibri Studio, então a gente importa para o Colibri Offline e coloca já planejada a atividade do professor, certo? Então, às vezes também deixa o professor planejar, mas basicamente a gente faz mais a parte do planejamento e já deixa o professor para os professores que não ainda utilizam o Colibri recorrentemente, a gente planeja.
Então, tem essa parte dos alunos poderem criar suas contas. A gente não cria na hora, não deixa que os alunos criem na hora, porque perde um pouco do tempo na hora da utilização da aula. Mas se vocês estiverem utilizando em uma escola, ou no caso do Colibri Offline, isso é legal porque os alunos vão criando a conta e o administrador depois só vai inscrevendo esses alunos que criaram a conta em uma classe, certo? Também temos aqui que permitir que alunos iniciem sessão sem senha. Isso aqui é legal de trabalhar com o grupo infantil, certo? Essa daqui, no caso. Permitir que trabalhe no grupo infantil, ou Fundamental 1. Então, permitir que os alunos iniciem sessão sem senha, os alunos só irão colocar o usuário. O professor também fará dessa forma? Não. Como é uma conta de professor, então ele não deixa que o professor tem que colocar uma senha para poder entrar. Mas os alunos não precisam colocar a senha, então vai aparecer o nome de usuário lá, o aluno vai colocar o nome de usuário e vai poder entrar sem senha. Vou deixar desabilitado. E aqui embaixo temos habilitar o botão baixar nos materiais. Essa opção, eu já falei antes, mas a gente tem uma aula só sobre isso, que será na semana que vem. A gente vai falar sobre como fazer para baixar os materiais e colocar no WhatsApp, enviar por e-mail, certo? Então, a gente vai fazer isso e vocês terão a possibilidade de enviar esses conteúdos que vocês estão criando ou que vocês pegaram no Colibri Studio, no caso de outros canais do Colibri Studio, e enviar para pais, para amigos, ou então utilizar com o próprio filho por meio do WhatsApp. Então, isso é legal utilizar, e a gente tem uma aula totalmente sobre isso, sobre habilitar o botão de baixar nos materiais. Após vocês colocarem as opções que você quer, clique aqui em salvar alterações, e as alterações estarão salvas, configurações de instituição atualizadas. Então, para isso você ver aqui, está salvo essas configurações, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre isso, é bem tranquilo, é bem leve, como a Camila falou, não ia demorar muito, não demorou muito, tá, até referente a essa aula de hoje. Então, qualquer dúvida na hora de vocês estarem fazendo, podem perguntar para a gente e a gente vai responder as dúvidas de vocês. Então, a atividade de hoje é vocês criarem uma classe, criarem contas e inscrever essas contas na classe, pois precisaremos dessa classe para as próximas aulas. As aulas de importação de conteúdo e gerenciamento de sala. Então, a gente vai mexer com essa parte de gerenciar a sala, de planejar a aula, certo? Então, para isso, a gente vai ter que criar essa classe para poder fazer isso, tá bom? Então, se vocês estiverem com dúvidas em relação ao que eu acabei de falar, podem perguntar aí no chat. Ficou alguma dúvida? Está tudo claro? Ou até o momento não surgiu nenhuma dúvida? Se não surgiu nenhuma dúvida, a gente vai finalizando por aqui, certo? Valdirene, a gente vai ficar com você para poder auxiliar você agora na parte de instalação, né? E ainda está com dificuldade, mas a aula de hoje está finalizando por aqui. Se ficou alguma dúvida e não pode tirar aqui agora, pode mandar no grupo do WhatsApp, no particular comigo ou com a Camila. Também pode fazer isso para estarmos tirando essa dúvida, certo? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Mais uma vez, podem perguntar, se tiverem com dúvida, podem perguntar que a gente vai tirar suas dúvidas. E tenham um bom dia.